Pense em Deus, ore com fé. Bom dia. Peça Bom dia, perdão, pessoal de verde. mas Não dê tem também. jeito. Vamos começar sem eles. Aqui abrindo no livro dos Espíritos, na questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Lembrando que hoje é o dia 8 de junho de 2016. E a resposta dos Espíritos é: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Proposta dos Espíritos, a questão de Allan Kardec, ela é bem mais universal do que nós nos damos conta. Mesmo quando a pessoa tem uma formação menos espiritualista, mais materialista, ainda aí essa pessoa é levada a pensar no que contém o corpo, no que o forma, no que o determina, que haja padrões para esta ou aquela situação. Depois também somos levados a pensar por que tecnicamente somos todos constituídos dentro de um mesmo princípio e tendo por genética uma mesma estrutura. Por que cada um a cabeça pensa diferente sobre qualquer assunto que se coloque em pauta? Não importa o que nos apresentem para refletir, nós teremos uma percepção muito própria, muito particular, inclusive isso levando para uma questão filosófica que às vezes gera polêmicas. Ponha-se no meu lugar. Como é que alguém pode se pôr no seu lugar se esse outro alguém não é você? Ou então a gente diz que do jeito que eu quero é como o mundo pensa. Isso também é uma outra irrealidade, porque cada um de nós temos um terceiro elemento que quem é materialista tende a desconsiderar. E é uma desconsideração que ela não se justifica em si mesma. Não é uma questão de religião ou religiosidade. É de pura reflexão. Eu não posso ter tanta coisa dentro do meu universo mental e eu ser apenas a elucubração de células, sejam elas neurais, sejam elas de qualquer ordem que seja, a definir a minha personalidade. Porque se assim fosse, bastava qualquer pessoa, ao ingerir um alimento, ao beber qualquer outra bebida, a cada dia nós teríamos múltiplas personalidades e nunca teríamos a sensação de preservação da nossa identidade. O fato de eu preservar a minha identidade, mesmo após uma noite de sono, só isso basta para nos fazer refletir do quanto necessariamente somos, em essência, algo que está além do corpo, algo que está além de um outro sentido que a gente queira determinar ou perceber. Muitas vezes, por conta disso, levamos a nossa própria mente a questionamentos sobre a existência de Deus, porque não é possível que Deus tenha feito o universo. Deus não existe, Deus não pode. Ok, então Deus é você, porque você pode, você faz, você pensa, você acorda, então você é Deus. Se você é Deus, o que impede que exista o segundo, o terceiro, o milionésimo, e aí vamos chegar que todos somos deuses, uma expressão que é atribuída a Jesus, mas que no final nos leva algumas vezes para algumas deduções equivocadas.
a dedução panteísta, Deus seria a união de todos nós, porque de alguma forma nós queremos ainda ser um pouco mais do que o que somos. Por quê? Porque a nós nos foi dado inteligência, e essa inteligência se encontra localizada onde? Nos neurônios, nas funções cerebrais. Sim, porque se eu romper o lobo frontal de alguém, eu altero totalmente a sua percepção. Mas hoje já existem estudos com sensores muito profundos, muito sensíveis, de que quando você, mesmo tendo perdido a noção de exteriorização, a sua cerebração nos momentos de sono profundo, elas continuam agindo e reagindo como que tudo estivesse dentro da normalidade. Ou seja, há uma outra essência que não se afeta por conta disso. Assim como o exemplo muito comum de que um piano, se lhe roubam uma nota, ele fica deficiente para se tocar, mas um bom pianista sabe substituí-lo. Nós iremos perceber que está faltando alguma coisa, mas não há um impedimento total. A questão então que os Espíritos colocam, inclusive quando eles dizem, isto que vocês chamam de perispírito, é este corpo intermediário. E por que ele? Porque é através dele que nós fazemos a conexão entre a essência e o outro extremo, que é o corpo. Então os Espíritos, mesmo uma resposta tão curta, eles conseguem ser bastante didáticos para nos abrir aí uma série enorme de reflexões. E reflexões são atitudes que todos nós temos o direito, a obrigação de fazer. Nem tudo é do jeito que a gente quer, nem tudo vai na direção que a gente espera, nem todos os acontecimentos recebem a mesma observação e interpretação. 5 pessoas vão num veículo se deslocando, uma está preocupada em ler, uma está preocupada em dirigir, outra está olhando a paisagem, a outra vai dar um cochilo e a outra quer puxar conversa com alguém. 5 pessoas no mesmo ambiente, no mesmo lugar, cada uma vivendo um mundo totalmente à parte. Apesar disso, todas vivendo a mesma viagem. Isso faz parte desse ser enorme que somos cada um de nós, e que por nós mesmos justificamos de que há algo maior, porque se não houvesse algo maior, esse maior seria eu. E aí é onde a gente cai na realidade das nossas limitações. Dentro das nossas limitações está faltando alguma coisa maior, tanto que aí a gente transfere a atenção para os pais, para a família, para a sociedade, para o planeta, para o sistema, e nós vamos percebendo que há uma estrutura muito mais vasta do que nós nos colocarmos como centros do universo. A propósito de reflexões, foi distribuída hoje uma mensagem muito interessante sobre suicídio, que é a valorização da nossa própria vida. E veja o que é reflexão. Eu posso ter uma leitura, outra pessoa pegando esse mesmo documento terá uma outra leitura, mas o mais importante é que quem faça a leitura, pelo menos procure entender a melhor ideia. A primeira frase desse material que foi distribuído, na nossa opinião pessoal, não é uma frase feliz. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana. É uma frase, apesar de que tenha o seu cunho de verdade, é uma frase que pode gerar deduções infelizes. Por quê? Porque eu posso dizer, eu quero me matar, isso é da própria natureza, portanto, se eu me matar, eu não estou fazendo nada, eu estou agindo dentro da natureza. Quando a gente começa a ler o texto, se você não tiver ficado focado na primeira frase, você vai entender logo o sentido do que está se dizendo. Da mesma maneira que é da natureza você ter fome e procurar comida, de você às vezes estar num serviço, num trabalho, num estudo que não está rendendo, você quer desistir. Tudo isso faz parte de uma natureza que nós chamamos natureza humana. E dentro dessas desistências, nós podemos também imaginar, a minha vida não está boa, então eu vou me matar. Esta é uma colocação muito genérica e não específica, porque a verdadeira natureza humana é a da vitória. O que nós sabemos? Que temos 2 grandes propósitos na vida, um intencional e o segundo fatal. O primeiro intencional é todo mundo quer ser feliz, e o fatal é todos nós vamos morrer. Então nós todos aqui estamos sujeitos a essas 2 vertentes. Mesmo a pessoa mais triste do mundo, ela está triste porque ainda não alcançou a felicidade que busca.
Mesmo a pessoa mais feliz do mundo acha que ainda tem motivações para encontrar mais forças para ser mais feliz. Então todos estamos dentro dessa motivação. Então, se eu posso considerar que o desejo de morte, a pulsão de morte, como coloca Freud, é algo que existe da própria natureza, a pulsão da felicidade é tão grande quanto. Mas por que então que eu tenho que optar pela outra? Já que a outra é forçosamente natural, eu vou torcer, vou vibrar, vou pular a favor daquela que me estimula a vida. Quantas pessoas, e não são poucas, a gente pode até colocar que quase toda a humanidade já não passou por momentos de dizer, eu vou desistir, já não tem mais saída. E por algum motivo não decidiu nada de mais apressado, e daí a pouquíssimo tempo tudo voltou ao normal e às vezes muito melhor do que era. Quantas pessoas não já perderam empregos e disse, agora o que vai ser da minha vida? Graças àquilo chega um emprego melhor. Quantas pessoas não se saíram bem no estudo, mas se tornaram boas pessoas de negociações de uma forma geral? Quantas pessoas perderam o grande amor da sua vida para descobrir depois que o grande amor da sua vida ainda estava por vir? Então nós temos uma pulsão que poderíamos dizer sim muito maior a fugir do que necessariamente a enfrentar. O nosso desejo de imediatismo, ele cede muito rápido para o desespero, e nisto a gente comete bobagens, e bobagens de toda ordem. Quando nós vemos pessoas assaltando, matando, roubando, lá por trás está um motivo. Elas querem ter o melhor, não querem apenas trabalhar, porque o desejo de felicidade é ganhar que aquilo venha, mas demoramos às vezes a perceber que esse desejo vem depois de trabalho, de dedicação. Mas trabalho é renúncia, dedicação é renúncia. Muitas vezes, para a gente conseguir algo, tem que abrir mão de outra coisa. Alguém tem um carro velho e está querendo um carro novo, mas não tem como comprar um carro novo e ficar com o carro velho. O que você faz? Você abre mão do seu carro velho para adquirir um novo. Isso é um exemplo super cotidiano, super corriqueiro. Eu não vou mais andar neste ônibus, porque esse ônibus está muito velho, eu prefiro sair mais cedo de casa para pegar o ônibus melhor. Então todos nós temos o jogo de opções. Essa é uma pulsão de vida. Por que nós temos que ceder à pulsão de morte? Nós viemos para a vida para exercitá-la e não para abandoná-la. Então, apesar de que o contexto dessa mensagem é muito bom, eu particularmente faço uma ressalva para o primeiro título, para que ninguém interprete mal. Se eu fosse o revisor dessa mensagem, eu teria colocado uma outra frase, jamais colocaria esta, porque ela pode estimular para o lado contrário. Então reflitam bem nessa mensagem que alguém distribuiu. Volto a dizer, é bem interessante, mas pensemos de forma a dar vazão ao instinto nosso de felicidade. Nós aqui estamos para aprender, para progredir, para crescer enquanto ser, enquanto espírito. Quero aproveitar que às vezes dentro desse instinto que nós temos de querer ser felizes, muitas vezes também fazemos alguma confusão com isto. Eu quero ser feliz, primeiro, a qualquer preço não, porque muitas vezes a qualquer preço a gente agride o outro, entra no universo do outro de forma indevida. Eu quero ser feliz aproveitando o máximo do que? De você ou dos outros? Porque muita gente quer ser muito feliz, mas se aproveitando dos outros. Mas cada um tem a sua escada para si próprio. A sua escada é a que lhe compete subir, não a escada alheia. Por exemplo, aqui no Leão, nós já pedimos algumas vezes que os companheiros que vêm de carro observem onde tem placas para idosos e para pessoas com dificuldades de locomoção. E muitas vezes a gente entende, não, porque já está muito em cima da hora, e para em um lugar de pessoas que têm dificuldades de movimentação. Isso não é legal. Se alguém me perguntar, porque um dia me perguntaram, mas tem algum guarda aqui que multa? Ele disse não. Agora tem um policial muito severo que se chama a sua consciência. Se a sua consciência ainda não consegue lhe educar, está difícil para nós impormos a você que você analise a situação dos outros. Uma pessoa, para você que tem total saúde, é ruim parar distante e vir aqui para perto,
Imagine uma pessoa que tem dificuldades de locomoção. É muito relevante que nós observemos os nossos próprios colegas. Vamos falar aqui da turma de verde, ou a turma de trabalhadores do Leão. É muito difícil um trabalhador do Leão ficar procurando estar no primeiro lugar. Muita gente estaciona o carro em qualquer lugar. E uma vez também já perguntaram por que não tem um estacionamento privativo da diretoria. Mas da diretoria não tem ninguém com dificuldade de mobilidade. E se tiver, já tem o setor. Então, diretoria ou não, trabalhador ou não, frequentador ou não, quem entrar no Leão tem que ter consciência. Respeito para consigo mesmo, porque hoje você não deve, porque você não precisa. Para que amanhã, se por acaso você ou alguém seu precisar, você não ter que usar o espaço do outro. Então isso às vezes é meio deselegante bater nesses assuntos, mas é muito mais deselegante a gente ver como aconteceu quarta-feira passada, uma pessoa com muita dificuldade de mobilidade e teve que vir lá de longe porque os carros, as vagas estavam ocupadas e infelizmente nem toda vaga reservada às pessoas com dificuldades estavam ocupadas por pessoas com dificuldades. Então essa é uma outra realidade que nós temos quando nós queremos ser felizes. No Brasil, infelizmente, existe uma regra não oficial de que é levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo, desde que você não afete ninguém, nem a liberdade, nem o direito, nem a consciência. Nós temos liberdade para tudo. Então nós temos as placas ali, mas são placas sinalizadoras. Não temos ninguém com agenda para multar nenhum veículo, nenhuma pessoa. Nem também gostaríamos que um dia alguém viesse falar diretamente com alguém sobre isso. Daí eu estar tratando o assunto aqui de forma bem clara para todos nós. É bom que a gente respeite as pessoas que têm essa necessidade. Aquilo ali está, não é porque o governo mandou, isso aqui é uma propriedade particular. Ali está exatamente para deixar bem sinalizado que as pessoas que têm necessidade, elas podem estacionar mais perto. É bom que a gente entenda, isso é tão natural. Estava recentemente na Europa e uma coisa super natural, todo mundo que anda em autopista, você só usa a faixa da esquerda para ultrapassar. Você termina de ultrapassar, você entra para a faixa do meio ou da direita, se você está mais lento. Ninguém fica na faixa da esquerda. E isso é uma questão de cultura, é uma questão de respeito. Eu gostaria de ter a faixa da esquerda livre se eu estou mais rápido do que os outros. Mas para isso, assim que eu desocupar a faixa, eu volto para a faixa do meio e quem quiser ir mais rápido, que fique livre para fazer o que quiser. Mas na hora que eu começo a me achar no direito de tomar a faixa que me interessa, eu simplesmente estou entrando no direito alheio. Um dia isso tudo é imposto por força de multas, de punições, de números em carteiras. O ideal é quando tudo isso entra na nossa consciência. Eu vou fazer isso porque eu gostaria que alguém fizesse para mim, e eu vou fazer porque agora eu não estou precisando ir naquela faixa. Eu vou estacionar lá do outro lado para evitar ocupar a vaga de um outro. Quando a gente já tiver essa noção, nós todos não precisaremos tanto ter que repetir determinados procedimentos. Peço até desculpas ter que tratar deste assunto aqui no meio do contexto, mas eu acho que seria a melhor oportunidade esta, a de nós entendermos que temos muito o que fazer com muito pouco. É quase nada que a gente precisa, mas que a repercussão de fato é muito sensível, é muito construtiva e ajuda muita gente. Antes de passar a segunda parte, quero agradecer as pessoas que colaboraram e vieram no último Café Cultural de domingo com a banda Bênção de Paz. Sem querer incentivar inveja a ninguém, mas quem não veio não tem a menor noção de que momento especial perdeu. Foi um momento extremamente rico, de muita felicidade, muita alegria, e acredito que quem veio guardou um bom momento na sua vida. Mesmo que a gente tenha costume de assistir bons cafés culturais, boas apresentações, mesmo que tenha o hábito de ir a shows, a teatros, quem veio se empolgou porque foi de fato contagiante. Mas não fiquem desanimados, no próximo Café Cultural será a volta de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro, que da primeira vez que ele veio, pouca gente acreditou, da segunda vez já estava a casa quase lotada.
Da terceira vez a gente já teve um dos maiores públicos, e domingo, o primeiro domingo do mês de julho, será novamente com Carlinhos Conceição. Acredito que dessa vez nem vai precisar pedir muito que venham, porque quem já viu vai votar naturalmente, e quem não viu vai ficar agora na dúvida: vale a pena ou não vale? Eu viria, como se diz na gíria, eu pagaria para ver. E ainda teve quem disse que no meio de tudo eu ainda cantei, e achavam que eu nunca tinha cantado aqui no Leão, sinal que não tem vindo muito frequentemente. Porque quando eu estou aqui no domingo eu sempre canto. Já teve algumas quartas-feiras que eu cantei. Então, quem sabe numa dessas eu canto de novo, e aí só vai saber quem vier. Quem não vier vai ficar só no ouvir dizer. A gente entende que a inveja humana é um negócio muito forte, né? Quando eu ia chegando hoje aqui no Leão, um companheiro disse: cada dia que passa sua mulher está mais bonita e você cada dia mais feio. Digo, como se tem inveja, né? Não pode dizer eu admiro você, realmente eu gostaria de ser parecido com você, aí vem com um desafio desse. Mas não tem problema, a doutrina espírita está aí para educar essas almas rebeldes. Muito bem. Vamos tirar nossas bolsinhas da mesa, das pernas, vamos ficar relaxados. A gente não tem o hábito de entregar tudo a Deus, pois entreguem as bolsas a Deus. Se vocês abrirem os olhos e não tiver mais, não tem problema. Pois é, fiquemos bem relaxados. E antes da gente dar o início assim da parte mais tranquila, eu gostaria que a gente fizesse assim uma esticada no corpo, levantar as mãos. Inclusive Antônio, vai Antônio, levanta as mãos, isso. Muito bem, dá uma esticada, vamos dar aqui uma alongada hoje. Coisa pouco comum, né? Pronto, dá só uma alongadinha rápida para ficar tudo destravado. Vamos ver se a circulação do sangue vai bem. Quem tiver condições de dar uma mexidinha na perna, numa, depois na outra. Sentados mesmo, é só para auxiliar bem a circulação. Tá bom? Então a circulação aí já iniciada, quer dizer, eu acho que o nosso corpo começou a dizer, vem coisa. Então já estamos aqui num bom início para fazermos o nosso relaxamento agora psíquico, emocional, espiritual. Respiremos fundo, profundamente, jogando o ar lá no diafragma, lá embaixo. Não se importe de crescer a barriga, depois ela volta. Solte o ar, mas antes de soltar, inspira de novo, retém um pouco e libera o ar novamente. Como tem algumas pessoas que assistem estes movimentos e que estão às vezes em hospitais ou imobilizados, procure repetir esses exercícios apenas na mente. Imagine-se fazendo tudo isso, mas respirar nós podemos. Então vamos inspirar profundamente, reter um pouco e liberar. Imaginar agora que estamos recebendo o mais puro ar que os nossos pulmões solicitam. Nosso coração bate, pulsa, algumas vezes um pouco mais acelerado. Mas se nós mantivermos uma respiração tranquila, o pulso cardíaco se acelera e nós teremos uma melhor sensação no corpo todo. Inspirando, retendo, expirando. E o coração pulsa. A vida circula como que se fossem correntes sanguíneas. Aqueles que se integrarem melhor no exercício perceberão como que o corpo parte a parte a reagir. Os pelos como querendo se eriçarem,
o sorriso vindo de forma natural, um relaxamento que pode se aprofundar enquanto anexamos a tudo isso um sentido de oração. Vida maravilhosa, vida, sinto que tu percorres todo o meu corpo. Vida esplendorosa, derrama o teu esplendor em toda a minha vida. Vida grandiosa e eloquente, grita dentro de minha alma o grito de gratidão por toda a vida. Serenidade que chega ao meu coração, bênção que envolve a minha mente, saúde que circula em todo o meu ser. Ó Senhor da vida, envia os teus mensageiros a nos darem um grande abraço, a nos revigorarem com fluidos sutis, a nos propiciarem grandes emoções, emoções da alma, emoções de vida. Inspiremos, retenhamos e devolvamos o ar à natureza. Muito obrigado, Pai, porque nos dás tanto e somos às vezes tão pequenos que não percebemos que a cada inspiração, a cada expiração, a cada batimento cardíaco, é como que se nova vida nos desse. É como que se nova vida se estabelecesse em nós. Vários amigos espirituais nos envolvem, nos acompanham, nos assistem. Se estamos bem afinados, sentimos os seus abraços, sentimos as suas emoções. E os nossos companheiros magnetizadores unem seus fluidos magnéticos aos fluidos e às bênçãos do mundo espiritual, favorecendo-nos com esta oportunidade ímpar de vivermos e convivermos num espaço onde a harmonia se manifesta explicitamente. Não ponhamos qualquer obstáculo, deixemos que a bênção e o bem deste momento seja o ocupante das nossas emoções e do nosso campo energético. Inspiremos todas essas bênçãos, retenhamos-las e devolvamos-las em agradecimento. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, eu tenho vida. Obrigado pelo corpo que me destes. Obrigado por todos os ensinamentos que a cada instante a vida me oferece. Obrigado, Senhor da vida, pois que nos fortaleces, ainda mesmo quando a dúvida habita o nosso mundo íntimo, e o nosso mundo íntimo grita dizendo: crê nele, pois sem ele nós não somos.
Senhor, que este oceano de energias seja suficiente para que nele naveguemos em vida plena, sempre em busca da felicidade. Que os nossos amigos espirituais nos alcancem, nos envolvam e nos fortaleçam. E agradecemos a eles pela paciência, pela amizade, pela presença. Que eles estejam sempre, em nome de Jesus, a nos envolver nesse manto de bênçãos que é a vida. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. E mergulhados neste oceano ficaremos, absorvendo mais um pouco de tudo isso que está ao nosso dispor. Tenhamos a sabedoria de viver ainda mais esses instantes que são únicos em nossas vidas. Que assim seja.